A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Estou aqui para compartilhar com os irmãos a continuação do estudo de terça-feira. Já tem 2 terça-feiras que a gente vem estudando Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. E ainda falta um conteúdo aqui para a gente terminar. Como está no fim, eu não vou pegar mais uma terça-feira para trazer sobre esse assunto. Então vou deixar aqui para que os irmãos se edifiquem em casa mesmo. Estudamos em Atos 13 a eclésia, sobre a igreja, sobre os profetas, sobre doutores, sobre o ensino, sobre a pronúncia dos nomes, como está escrito. Estudamos, por fim, sobre Saulo e sobre o Espírito Santo, sobre ele que envia. E ficou algumas coisas sobre Saulo e sobre o envio do Espírito Santo que eu quero compartilhar neste vídeo com os irmãos. Pois bem, nós vemos muitas pessoas falarem que, por exemplo, Paulo caiu do cavalo, que Deus derrubou Paulo do cavalo. Uma coisa que eu quero deixar bastante claro aqui é que Deus não derrubou Paulo do cavalo. A Bíblia não diz que Deus derrubou Paulo do cavalo. A Bíblia diz que Paulo caiu por terra. Não necessariamente ele estaria em uma montaria ou em um cavalo, mas que ele caiu por terra. Poderia estar sobre um cavalo? Poderia. Poderia estar andando, caminhando, como era costume? Poderia. Mas o que devemos ater é que o próprio apóstolo Paulo ele fala à igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 4, aprendeis a não ir além daquilo que está escrito. Não está escrito que ele foi derrubado do cavalo, então a gente não pode afirmar. Talvez por uma exegese, por uma interpretação mais aprofundada e uma investigação mais profunda, a gente possa dizer algo, mesmo não estando escrito, mas o texto e o contexto leva a determinada afirmação. Mas não é o caso desse aqui. Paulo não há uma fundamentação teológica, exegética, interpretativa, escriturística ou histórica de que Paulo foi derrubado do cavalo quando teve um encontro com o Senhor na estrada de Damasco. Então, isso aí a gente não pode afirmar. Paulo não caiu do cavalo, segundo a Bíblia, ele não foi derrubado do cavalo. A Bíblia afirma que ele caiu por terra. É necessário a gente atestar o que a Bíblia testifica e atesta. Podemos ver aqui também que em Atos, capítulo de número 9, no versículo 3 a 4, está descrito ali que Paulo cai por terra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, 12, está descrito que Paulo cai por terra. E o interessante é que quando ele fica cego, ele ficando cego, ele é ajudado pelas pessoas e lá está escrito que as pessoas tomam ele pela mão e o conduz. Tomam ele pela mão e o guia. Não tomou ele pelas rédeas, pelas cordas e o guiou, mas tomou ele pelas mãos. Então já é uma evidência, um vestígio de que ele não estava sendo conduzido naquele momento por cavalos. Porque para conduzir o cavalo não pode segurar a mão de um homem e conduzir o cavalo, mas sim a corda, a rédea. E o contexto diz que ele foi tomado pelas mãos e conduzido. Então podemos ver isso aí de forma clara. Outra questão que fala é que Paulo matou os cristãos. Muitas pessoas alegam, Paulo matou, Paulo é assassino. A Bíblia ela não afirma em nenhum ponto claro e contundente de que Paulo assassinou algumas pessoas. Paulo, ele, com as suas próprias mãos, não tem uma certeza bíblica de que ele tirou vidas.
o que a Bíblia afirma de forma categórica é que ele consentia com a morte dos cristãos. A saber, a princípio, ele consentiu com a morte de Estevão. Se a gente vê ali em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, ele consentindo com a morte de Estevão, que no capítulo 7 era apedrejado, e as vestes foram lançadas aos pés dele, e ele consentia com a morte dos cristãos. Mas Paulo colocar a mão para matar, ainda a Bíblia não tem esta afirmação. Podemos ver também em Atos 22, 4 ao 5 e Atos 26, dos 10, versículo 10 e 11, que Paulo recebe carta de autorização do Sinédrio para perseguir e aprisionar os cristãos. Logo, ele não poderia tomar por si próprio a iniciativa de matar, pois ele não tinha autorização para matar. Teria que haver um julgamento justo para que uma vida fosse tirada. Paulo recebeu carta para perseguir e aprisionar os cristãos. E ele mesmo confessa: eu assolava e perseguia a igreja de Deus. Então Paulo, segundo a Bíblia, não matou ninguém, mas consentiu com a morte de muitos, participava dos julgamentos e votava a favor da morte dos cristãos. Mas ele mesmo, a Bíblia não atesta que ele matou alguém. Aprendei a não ir além daquilo que está escrito. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Bendito seja Deus. Falamos da questão de serviço. O Espírito Santo mandou separar Barnabé e a Saulo. Eles estavam orando e servindo e jejuando na igreja. Então aqui entramos na questão que já continuamos do estudo passado. Paulo estava servindo junto com os irmãos, prestando culto, adorando, louvando, intercedendo, jejuando. Aprendemos também sobre o jejum. O que é o jejum? Jejum parcial e jejum total. São os dois jejuns bíblicos. Não existe jejum de WhatsApp, jejum de rede social, jejum de refrigerante. Existe jejum. E jejum bíblico são de duas formas. Parcial, onde a pessoa não come, mas bebe água. E total, onde a pessoa não come e não bebe água. São esses dois jejuns. Falamos também sobre o jejum de Daniel. Daniel, no capítulo 1, ele não faz jejum. Ele faz uma dieta alimentícia. Daniel, no capítulo de número 9, ele faz jejum. E ali ele não come, não bebe para afligir a alma, pois jejum é a aflição da alma, conforme vimos nos versículos, nos capítulos e versículos que lemos dos Salmos, na lei levítica, que o jejum é para a aflição da alma. Então o jejum é para humilhação, é para castigo da alma, afligir a alma. E não tomar refrigerante não castiga a alma de ninguém. Não assistir Netflix não castiga, não aflige, não humilha ninguém. Jejum, o costume é: pecou, jejuava. Morreu alguém, jejuava. Queria um propósito de Deus, jejuava. Queria o arrependimento e o perdão de Deus, jejuava. Aí se vestiam de pano de saco, jogavam terra na cabeça, andavam descalços e jejuavam. Jejum total, não comiam e não bebiam, para afligir a alma, castigar a alma. Essa é a função do jejum. Jejum, Isaías, Deus não aceita qualquer tipo de jejum. Ele diz: esse jejum que eu espero, esse jejum que eu escolho. Vocês jejuam de qualquer forma e pergunta a Deus: não atenta para mim, porque não estava jejuando da forma errada. Jesus ensina sobre o jejum: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus continua ensinando: esta casta de demônio não sai a não ser por jejum e oração. Casta, demônio, tipo de demônio, não sai, não é derrotado a não ser por jejum e oração. E casta também é todo tipo de maldade, todo tipo de levante, todo tipo de prisão. Só é quebrada com jejum e oração. Tem
prisão que a pessoa só é liberta com jejum e oração. Então, jejum é ensinamento. Os apóstolos ensinaram e Paulo estava na igreja jejuando. Paulo, quando estava no navio sendo levado a Roma, a tripulação estava jejuando. Então, o jejum é prática do Novo Testamento também. E, continuando aqui, entendemos que o Espírito chama e ele capacita. Ele chama quem está na posição, ele chama quem está em oração, quem está em jejum, quem está servindo a Deus na igreja. Ele não chama qualquer um. Vimos isso em Atos, capítulo de número 13, no contexto ali do versículo de número 1 a 2. O Espírito Santo separa, chama e capacita quem está servindo, quem está na posição. E só faz se ele chamar, só vai se ele chamar. Entendemos que é o Espírito Santo que envia. Ele chama, separa, capacita e envia. Como vimos e lemos em Atos, capítulo de número 13, quando diz, no versículo 4, assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O Espírito Santo, no versículo 3, chamou, separou. No capítulo 4, envia. Vimos que a igreja despede, tem que ter um ministério. O homem separado por Deus, ele executa a obra de Deus e é despedido pela igreja. O ministério é um carro, o ministério é um veículo para ele executar o chamado de Deus, para a qual assim ele foi vocacionado. Por fim, no versículo de número 5, Atos 13, 5 diz, e chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também a João como cooperador. Esse aspecto que eu quero falar de cooperador. João estava ali cooperando. João estava ali com Paulo, com Barnabé, com os irmãos, fazendo a obra de Deus, não atrapalhando, mas ele estava cooperando. Não disputando, competindo, mas cooperando. Cooperando vem da palavra grega sunergel, cooperou, que é comparar, sinergista, sinergismo, uma ação conjunta, uma ajuda. São duas palavras, a junção de duas palavras, sum, junto, ergueu, trabalhar, ou seja, palavra cooperador. Cooperando significa trabalhar junto. João estava na igreja e foi para a missão que o Espírito Santo enviou Saulo e Barnabé cooperar, trabalhar junto. O cooperador, ele não desfaz, ele ajuda. O cooperador, ele não atrapalha, ele ajuda, ele coopera, ele corrobora, ele confirma, ele reafirma, ele ajuda a sustentar. O cooperador, ele incentiva. O cooperador, ele dá aditivo, ele contribui, ele colabora, ele coopera. Na igreja de Deus, a igreja primitiva tinha cooperador. Cooperador coopera, colabora, corrobora, motiva, anima, incentiva, ajuda, contribui. Essa é a questão do cooperador. Contribui com oração, com jejum, com evangelismo, com culto, com pregação, com finança, com oferta, com dízimo. Contribui com apoio, com o ombro, com a mão estendida. Coopera com o reino de Deus, coopera com a obra de Deus, coopera com o ministério do Senhor, coopera com os irmãos, coopera com o pastor. Cooperador, ele ajuda aquilo que o irmão está fazendo, ele não ajuda de outra forma, ele reforça aquilo que o irmão está fazendo. O pastor tem uma direção de Deus e coloca na igreja, os cooperadores ajudam o pastor nesta direção. O pastor estando presente, eles ajudam o pastor na direção. O pastor não estando presente, eles não vão mudar, não vão fazer porque o pastor não está. Eles vão ser cooperadores. O pastor não está aqui, mas a direção foi dada. Vamos trabalhar juntos nesta direção, vamos cooperar, vamos reforçar a direção que foi dada e assim vamos fazer. Estando certo, é claro, devo acrescentar. Então, o cooperador ajuda, contribui, colabora desta forma.
né? Vamos ver aqui algo também que a Bíblia vai falar em 1 João, capítulo de número 3, a respeito de cooperação. É muito interessante isso. 1 João 3, 1 João, capítulo de número 3. Vamos ver o que a Bíblia vai nos ensinar aqui a respeito desta cooperação. 3, do 7 ao 8. E diz assim, ó. Não. 3 João, vamos para a terceira epístola de João, melhor dizendo. Versos 7 e 8. 3 João 7 e 8, está aqui. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Vimos aqui que haviam pregadores que estavam pregando o evangelho. E a Bíblia deixa claro que eles, pregando no nome de Jesus, saíram, nada tomando dos gentios. Eles pregavam de graça. Eles anunciavam o evangelho aos gentios de graça. Anunciavam o reino da salvação e da graça de graça. Não tomavam nada, não cobravam, porque era o ensinamento de Jesus. De graça recebeste, de graça dai. Mas a igreja, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. A igreja cooperava com eles. A igreja contribuía com eles. A igreja cooperava com os missionários, com os evangelistas. A igreja dava aditivo, dava incentivo, recebia eles e cooperava com eles para que a verdade não fosse blasfemada. O contexto aqui é que se levantou um homem e ele queria desfazer do evangelho de Deus, colocando e atribuindo aos servos de Deus o que a gente vê hoje, os empresários da fé, que eles estavam enganando para tomar dinheiro. Então eles pregavam e não tomavam nada, mas a igreja compreendia a necessidade, recebia eles e cooperava com eles. Porque quem sustenta o reino de Deus nesta terra no quesito financeiro é a igreja. Quem colabora, quem contribui para o crescimento e divulgação do evangelho local e missionário, no campo missionário, é a igreja. É a oferta do cristão com amor, com liberalidade e generosidade que coopera para este fim. Devo deixar isto bem claro aqui. Vimos também que em Atos capítulo de número 13, sempre se levantam as pessoas contra os enviados de Deus. Sempre homens de posição vão dar crédito à mensagem de Deus. Mas ali filhos do diabo que querem tirar a atenção para que esses homens não venham adentrar no reino. Podemos ver aqui, por exemplo, Atos 13:7 diz, Atos 13:6, e havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Então ali, quem é Elimas? Elimas é Bar-Jesus. Elimas é aquele que era conhecido, chamado de Bar-Jesus. Ele era um judeu mágico, um mago, ao qual estava com o procônsul, um homem de posição, um homem de província, um homem que tinha autoridade, mas este de autoridade estava dando ouvido ao evangelho. Aí vinha Elimas, o mago, aí vinha Elimas, o feiticeiro, o encantador. Atos 13:8, mas resistia-lhes Elimas, o encantador. Elimas é o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar a fé do procônsul. Elimas, o feiticeiro. Hoje existe isso na igreja. Magos dentro da igreja, feiticeiros dentro da igreja, rondando a igreja. Quando a gente vai pregar, eles vêm tentar apartar a fé daqueles que precisam ouvir a palavra.
tanto pessoas importantes de autoridade como pessoas sem autoridade. Mas a gente sabe que eles são magos, que eles são feiticeiros. E contra esses feiticeiros, a Bíblia diz no versículo 9: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então o procônsul creu. Elimas, o feiticeiro, queria desviar a fé do procônsul, mas Paulo, na autoridade, interveio, anunciou sobre ele juízo. O juízo de Deus veio, ele ficou cego, porque Deus fere com cegueira, e as pessoas estão cegas hoje, não enxergam a luz de Deus, e as pessoas estão cegas hoje físicas e espiritualmente, e precisa da luz de Deus para serem libertas e enxergarem. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, decretou a falência daquele mago e daquela doutrina herética e ganhou a fé do procônsul na autoridade do nome de Jesus. Então, ficamos por aqui sabendo que colaboradores precisam ter na obra de Deus e que quando se faz a obra se levantam pessoas contra a obra de Deus. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Gravarei outro vídeo para